Desta vez seria diferente, eu pensei. Mas lá estava eu sem dinheiro, sem trabalho e no meio do nada, morando em uma casa realmente assombrada. E isso era a última coisa no mundo que eu queria. Tudo começou quando eu decidi fazer uma nova tentativa de sair da cidade grande de uma vez por todas. Eu odeio cidades grandes, mas sempre acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. Esta é uma história verdadeira sobre a casa assombrada onde eu fui morar. Bem, ela era isolada do mundo, e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Era o começo do verão, e eu estava ansioso para sair da grande São Paulo de novo. E finalmente, depois de ter procurado em todo lugar, eu consegui um emprego como técnico de um rádio de uma cidadezinha do interior paulista. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale quase inabitado, onde eu esperava morar de novo. E eu fui para a estação de rádio assim que cheguei na pequena cidade. E depois de apresentações e ouvir o que era esperado de mim no serviço, eu fui para o meu vale favorito. Tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes. Então, eu achei que poderia ficar com eles até arranjar um lugar só meu. Tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes. Depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo tão bem na estação de rádio. Eles haviam mudado de ideia quanto a terem um técnico de período integral por lá. No entanto, isso não acabou com as minhas esperanças de conseguir um emprego em outro lugar e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, mas nenhuma me agradou muito. Um dia, finalmente eu vi um velho amigo e a sua recém-casada esposa. Ele também estava procurando um lugar para ficar e tinha algumas ideias que eu não tinha pensado. Havia uma casa que ele me descreveu que parecia ser maravilhosa. Era uma casa de fazenda velha de 2 andares, 6 quartos e completa com celeiros e estábulos. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima, e para chegar nela havia uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era de R$ 75 por mês. O proprietário havia baixado o aluguel da casa em troca da reforma feita nela, segundo Beto, o meu amigo. Eu estava começando a me animar, até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada. E como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar. Beto não era nem um pouco supersticioso. E julgando pelo que eu tinha ouvido falar sobre a mulher dele, ele também não era. Mesmo assim, eu resolvi ir ver a casa. E talvez ela não gostasse de casas antigas que precisassem de reforma. Bem, eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era um verão quente, e o ar fresco e as montanhas da serra ao longe deram um ar muito atraente à casa. Eu podia ver o celeiro e outras construções ao longo do terreno. E quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e tinha caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então, eu lembrei que o Beto me falou para entrar pela entrada de trás da casa. Eu fui para trás e entrei pela cozinha. Estava pensando
como seria bom morar em uma casa de fazenda. E lá dentro eu fui recebido pelo som de uma torneira vazando. Então fui para a pia e tentei em vão desligar a torneira. E isso só piorou as coisas. Começou a sair mais água. Então eu decidi deixar isso pra lá e continuei com a minha visita. A cozinha era gigantesca, com um teto bem alto, armários grandes e porta de vidro. E depois de ter olhado a cozinha e a fria despensa com a entrada do lado da cozinha, eu continuei para a sala de estar. A sala de estar deveria ser 2 vezes maior que a cozinha, com um teto igualmente grande. Eu estava cada vez mais empolgado, e saindo da sala, eu entrei em um corredor que levava para a parte de frente da casa. E do lado esquerdo do corredor havia um único banheiro da casa. E continuando pelo corredor, haviam 4 quartos, sendo que 3 tinham janelas que davam para a frente da casa. E 2 deles tinham portas para fora da casa que davam para a varanda. Eu ficava cada vez mais ansioso para morar naquela casa, e quanto mais eu olhava para a casa, mais eu ficava ansioso para morar nela. Tanto que eu havia até esquecido os comentários que a esposa do Beto havia feito. E depois de ter feito um tour pela parte de baixo da casa, eu subi para ver o andar de cima. A casa originalmente havia sido construída sendo 4 quartos e o banheiro, a cozinha, a sala e a parte de cima que pegava metade da casa. A escada dava para um corredor que ia de uma ponta a outra da parte de cima da casa. Na esquerda do corredor tinha um pequeno quarto, que era um depósito. E ali havia materiais de construção e alguns restos de madeira. E para a direita havia uma porta que dava para um quarto com porta, maçanetas, janela, lustres, tudo no estilo antigo e meio colonial. Eu estava pensando que era uma casa maravilhosa. E agora eu estava indo em direção do outro quarto, no final do corredor. E o mesmo estava com a porta fechada. E quando eu abri a porta e entrei, eu notei que o quarto tinha sido reformado recentemente, com papel de parede e tudo mais. Então, finalmente começou. Quase que imediatamente quando eu entrei no quarto, eu me senti muito desconfortável. Parecia que a minha cabeça havia parado de funcionar. E apenas alguns momentos olhando a casa, parecia que era um sonho virando realidade. Mas, no entanto, antes de entrar neste quarto, eu não sentia nada. Só a impressão que havia alguém me vigiando à minha direita, que era a frente da casa. Eu virei nessa direção e notei que um buraco tinha sido cortado na parede perto do chão e estava coberto por um saco plástico preso com uma fita adesiva na parede. Era provavelmente a entrada para o forro da parte original da casa. Fui até o buraco e tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Talvez foi porque os meus olhos não estavam ajustados com a escuridão, mas eu tive a impressão de ver um par de olhos vermelhos me olhando da escuridão. E então veio os barulhos, estalos na madeira, como se alguém estivesse vindo do forro na minha direção bem devagar. Eu senti uma sensação estranha, mas parecia que algo estava se mexendo ali dentro. Só que os olhos não estavam mais lá. Eu coloquei a cabeça para dentro e olhei de um lado para o outro,
mas só via sombras de madeira da estrutura. Bem, eu decidi que era somente a minha imaginação. Então coloquei o plástico de volta no lugar e me virei para ir embora. Porém, eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observado enquanto eu saía do quarto. Eu abri a porta, saí e fechei a porta atrás de mim. Enquanto descia pela escada, eu tentei esquecer aquela sensação estranha que eu senti no quarto. E novamente, eu estava encantado com o lugar. Fui para a cozinha, saí da casa e me afastei uns 30 metros dela. E então, eu dei uma boa olhada em volta. E pensava como seria bom morar em um lugar como aquele. E subitamente eu senti que estava sendo observado de novo. Eu olhei na direção de onde vinha a impressão, e era bem em uma entrada de ar que tinha na lateral da casa onde ficava o forro da parte original da casa. E eu não conseguia ignorar aquela sensação, não importa o quanto eu tentasse. E depois que eu voltei para a cidade, eu acabei esquecendo a parte esquisita da visita e só podia pensar na parte boa e de como eu tinha gostado daquele lugar. Mas eu realmente não estava muito afim de me mudar para lá sozinho. Então, eu coloquei isso de lado por um tempo. E alguns dias depois, eu recebi um telefonema avisando que o meu irmão e um amigo dele estavam vindo me visitar. E eu sabia que o meu irmão queria sair da cidade tanto quanto eu. E ele sempre falava de vir para o interior morar comigo. E quando ele chegou, ele me falou que o amigo dele e ele queriam ficar comigo o verão todo. Bem, finalmente essa era a minha chance de mudar para a casa que eu tinha visto. O meu irmão concordou em dividir o aluguel comigo. Logo depois que eu falei sobre o lugar. Nós falamos com o dono da casa e depois levamos a minha mobília. Eu escolhi um dos quartos de baixo do lado do banheiro. E a primeira noite foi tudo tranquilo e muito calmo. E depois do terceiro dia, depois de não ter encontrado emprego nenhum, o meu irmão e o seu amigo me falaram que estavam indo embora de volta para a capital. Então, lá estava eu, morando sozinho em uma casa gigantesca e potencialmente assombrada. Os barulhos geralmente aconteciam por volta de 11 da noite. E no começo eu só ouvia algo arranhando as paredes. E eu pensava que poderiam ser ratos. E depois de alguns dias, eu comecei a ouvir passos fortes no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele quarto estranho no andar de cima. Eu lembro de colocar a minha orelha contra a parede para ver se o barulho vinha mesmo da casa. E realmente vinha. E como eu tinha um aparelho de som, eu simplesmente aumentava o volume o suficiente para não ouvir os passos que vinham do segundo andar. Eu geralmente ficava acordado até não poder aguentar mais de sono. E geralmente entre 1 e 2 da manhã. E isso era padrão toda noite. E depois de várias semanas vivendo assim, eu fui falar com um amigo meu que se chamava Diogo. Ele era de São Paulo e também estava querendo fugir da cidade grande. E como ele estava procurando um lugar para ficar, eu ofereci um dos meus quartos. E o Diogo aceitou na hora. Bem, ele tendo 5 quartos para escolher, ele pegou um que ficava no andar de baixo, perto da escada na parte da frente da casa. Na manhã seguinte, o Diogo me perguntou algo muito interessante. Ele perguntava o que eu estava fazendo andando para lá e para cá, no andar de cima na noite anterior.
Eu falei que naquela noite eu não havia subido para o segundo piso. Ele não acreditou e falou que eu fiquei andando no quarto em cima do quarto dele. E foi aí que eu falei que em cima do quarto dele não havia nada, somente o forro. E depois de mostrar o andar de cima, eu finalmente convenci ele. Agora, ele havia chegado na mesma conclusão que eu, que havia algo de sobrenatural naquela casa. Então, do seu jeito estranho de tentar me confortar, ele me contou uma experiência sobrenatural que ocorreu com ele. Porém, isso fica para um outro relato. Diogo ficou na minha casa assombrada por 2 semanas. Então se mandou, me deixando sozinho para ser comido pelo que quer que fosse que rastejava no segundo andar. Algum tempo depois, eu acabei esbarrando com uma amiga na cidade. Ela me perguntou como eu estava e onde eu estava morando. E quando eu falei para ela onde eu estava morando, ela simplesmente me disse que aquela casa era assombrada. E então ela me contou a história da casa. Ela falou que uma família havia se mudado para casa há algum tempo atrás. E um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do segundo andar. Ele começou a fazer sessões espíritas, brincando com tabuleiro Ouija e coisas do tipo. E também ele usava o livro negro de São Cipriano para invocar entidades. E a partir dali, muita coisa ruim começou a acontecer com a família. Até que em uma certa noite de 31 de outubro, este mesmo filho pegou uma espingarda e matou toda a sua família enquanto todos dormiam. E depois de ser preso pela polícia, este rapaz nunca confessou o crime, pois jurava não ter atirado em sua família, e sim em demônios que eles haviam se transformado. E depois dessa família, outra família se mudou para casa, mas não ficou ali por muito tempo, pois coisas estranhas começaram a acontecer por lá. E o estado em que essa nova família vivia na casa era emocionalmente precário. Somente uma sombra do que aquela família já havia sido. Eles estavam cansados e deprimidos. E não aguentando mais as coisas que aconteciam por ali, eles se mudaram. Bem, eu me despedi dessa amiga e voltei para minha casa. E não tinha certeza se havia gostado de ter ouvido essas informações extras sobre a casa. Algumas noites depois, eu comecei a escutar gritos no andar de cima. E tudo ali estava uma bagunça. E parecia que o que quer que fosse que estivesse fazendo aquela zona toda, logo ia descer as escadas. Eu estava tão assustado que já estava fazendo planos de por qual janela iria pular e qual roupas levar. E nem o aparelho de som conseguia mascarar os barulhos mais. No entanto, nada se materializou naquela noite. E se eu colocasse tudo o que aconteceu comigo naquela casa, o relato ficaria gigantesco. No entanto, teve uma noite que eu nunca mais vou esquecer. A única tomada de telefone que tinha na casa estava na sala de estar, que ficava embaixo daquele quarto. E naquela noite eu estava esperando o telefonema de alguns amigos que estavam para chegar. Então eu esperei o dia inteiro pela ligação. E à noite, depois das 11, os barulhos começaram eventualmente. Eu havia me acomodado na cama para sobreviver à noite como sempre. E foi quando o telefone começou a tocar. O som do telefone me assustou, para não dizer coisa pior. O som dele
era quase inaudível devido ao barulho do quarto em cima da sala. Eu me levantei e fui para o corredor escuro e acendi a luz. E quando eu cheguei na sala de estar, logo atendi o telefone. E realmente eram os meus amigos ligando. Eu tentei parecer calmo, mas o tempo inteiro enquanto eu estava no telefone, eu podia ouvir os passos no quarto de cima. A todo segundo, eu esperava ver algo correndo escadaria abaixo, mas nada aconteceu. E até o meu amigo no telefone percebeu que havia algo de errado. E como já era de se esperar, eu nunca consegui um emprego estável. Então, eu fui forçado a me mudar e voltar para São Paulo. Coloquei toda a minha mobília em um dos quartos da frente com a permissão do dono da casa e me mandei de lá. E depois de vários meses, quando eu fui voltar para pegar as minhas coisas, eu perguntei para o atual inquilino se ele estava gostando da casa. Ele era um policial militar aposentado. E ele falou que estava sim, gostando da casa. Mas demorou um pouquinho para ele pegar confiança em mim e logo desabafar. Ele eventualmente me contou que numa noite ele ouviu um barulho no andar de cima e viu que evidentemente alguém tinha entrado na casa, no quarto da frente, e estava praticamente destruindo ele. Embora alguém escalar uma parede lisa e entrar pela janela do segundo andar fosse quase impossível. Ele me contou que pegou a lanterna, a arma carregada e subiu para ver quem era. E assim que ele abriu a porta, o barulho parou imediatamente. Ele olhou o quarto e estava completamente vazio, com a janela fechada e trancada por dentro. Então ele foi dar uma olhada no forro pelo buraco. Ele entrou lá dentro e foi de uma ponta a outra, e nada viu. E assim que ele voltou para o quarto, deu mais uma examinada. Então, ele chegou na mesma conclusão que eu havia chegado. A casa era realmente assombrada. Então, ele me falou que em uma noite, já era tarde e ele estava vendo TV na sala. E ele e a sua mulher viram uma aparição. Uma névoa com o formato de uma pessoa, mas nada muito definido. Aquilo desceu a escada, passou por eles indo na direção da frente da casa. E aí entrou para um dos quartos. Ele correu e foi ver o quarto. Porém, não havia mais nada ali. E a partir daquela noite, se tornou muito frequente ele ouvir risadas de criança pela casa. E teve até uma noite que ele foi acordado com vários disparos de arma. Porém, quando ele foi ver, não era absolutamente nada. Bem, eu só voltei lá 2 anos mais tarde. E depois de ter falado a história para uns amigos no carro, enquanto estava passando pelo vale, nós fomos para uma das cidades que tinha por lá. Paramos em um supermercado para comprar comida e fomos ver a casa. Era por volta de 7 horas da noite. E quando nós chegamos, fomos para a porta de trás. E eu vi que não havia mais ninguém morando na casa. Uma das pessoas que estava com a gente era uma mulher muito religiosa. Ela era do terreiro de Umbanda. Colocou a mão na porta e começou a rezar. E daí, todos nós ouvimos quando os pratos, panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar e a chacoalhar. E logo depois foram as janelas e a porta que começaram a tremer junto com o resto que já estava tremendo. Nós, muito assustados, voltamos correndo para o carro. E quando chegamos lá, havia uma substância viscosa na maçaneta do carro
que não estava lá quando paramos na cidade há apenas alguns minutos atrás. Bem, não precisa nem dizer que eu nunca mais cheguei perto daquela casa. Boa noite. Até hoje, eu não tenho explicação para o que aconteceu. Eu sinto um frio na coluna só de lembrar daquele dia. Eram as férias escolares de julho e a minha família resolveu ir viajar para o interior do estado. Então, o meu pai alugou uma chacrazinha em uma cidade. Bem, eu não tenho ideia do nome da cidade, pois já não lembro mais. O lugar ficava no interior. E ali ficava mais de 4 horas de viagem de carro. E aquele lugar foi indicado por um amigo do meu pai. Quando chegamos lá, tiramos as nossas coisas do carro e fomos dar uma olhada pela casa. Arrumamos as nossas coisas na casa e fomos descansar, já que tínhamos chegado tarde. Bem, íamos ficar uma semana lá. No dia seguinte, fomos visitar a cidade. E depois de um dia fazendo turismo, voltamos cansados para casa. E assim foi o primeiro dia. O segundo dia ficamos na chácara mesmo. E o terceiro dia também. E nada de anormal havia acontecido até ali. Porém, tudo mudou no quarto dia. O dia amanheceu nublado e sem vento nenhum. Nos dias anteriores não tinha feito frio, porém neste dia estava muito frio. Aquela manhã estava estranha. Eu não sei explicar bem o que tinha de estranho. Porém, eu sabia que havia alguma coisa que não parecia certa. O dia foi avançando e uma sensação estranha foi tomando conta de mim. Comecei a ficar inquieto dentro de casa. Almoçamos e depois do almoço, quando estávamos na sala conversando, foi que tudo começou. Um vento forte começou a bater lá fora. E pouco depois, a luz acabou. Então, o vento começou a ficar cada vez mais forte. As árvores lá fora balançavam muito. Pareciam que iam ser arrancadas do chão. Então, começamos a ouvir gritos. A minha irmã olhou assustada para o meu pai, mas ele falou para ela se acalmar, que era somente o vento. Porém, não parecia ser somente o vento. O som daquele grito começou a vir de todos os lados de fora da casa. E não somente de onde o vento vinha. E logo, não parecia ser somente um grito. Parecia que havia mais de uma pessoa gritando e gemendo, como se estivesse agonizando. Aquilo começou a assustar muito a gente. Um pouco depois, as janelas da casa toda começaram a chacoalhar, como se estivesse alguém batendo nelas. Porém, não havia ninguém lá fora. Os gritos aumentaram e a minha irmã começou a chorar. Meu pai já estava convencido que aquilo não era o vento. Ele falou para todo mundo ir para o banheiro. Nós entramos e nos trancamos lá dentro. E ainda assim, podíamos ouvir os gritos e gemidos vindo de todos os lados de fora da casa. Então, ouvimos uma das janelas quebrar. Eu não sei por quanto tempo ficamos lá dentro, mas sei que foi mais de 1 hora. Até que aquela ventania toda se acalmou e foi embora, e os gritos junto com ela. Ainda ficamos mais uns 10 minutos dentro do banheiro, e então o meu pai resolveu ir ver se estava tudo bem para a gente sair do banheiro. Ele saiu e depois de uns 5 minutos ele voltou falando que estava tudo bem.
Ele puxou a minha mãe para um canto para conversar com ela e falou bem baixinho para não assustar a gente. Porém, eu consegui ouvir o que ele falou. Ele falou que quando saiu do banheiro e foi ver se as portas estavam fechadas, e de fato estavam as 3 portas trancadas, inclusive com as trancas que só abrem por dentro, e que todas as janelas também estavam fechadas, menos uma, a da sala onde a gente estava. Aquela janela estava quebrada. Porém, os estilhaços do vidro estavam do lado de fora, como se a janela tivesse quebrado de dentro para fora. A minha irmã não parava de chorar. Ela estava muito assustada e eu também, pois eu nunca havia visto algo como aquilo acontecer em minha vida. A minha mãe falou que era melhor a gente ir embora de lá. Porém, o dia ainda estava nublado e acinzentado, e estava com cara de que iria cair um temporal, o que de fato aconteceu durante a noite. O meu pai falou que era perigoso pegar a estrada daquele jeito, e que era melhor a gente esperar para ir no dia seguinte. A minha mãe concordou de nós passarmos a noite lá. Bem, a gente ainda estava sem energia e acabamos dormindo todos juntos no mesmo quarto. Mas por volta de meia-noite, aqueles gritos retornaram até a casa. Todos acordaram e o meu pai levantou a hipótese de que poderia ser alguém precisando de ajuda. Ele abriu a porta da sala, que dava acesso para o terreiro da chácara, e mais à frente ele pôde perceber que os gritos vinham de uma pequena mata que havia ali perto. Ele disse para nós trancarmos todas as portas. Ele disse que iria até lá, pois talvez alguém precisasse de ajuda. Ficamos ali e os gritos continuavam. Em seguida, o meu pai volta com muito medo. Pede que todos nós pegamos as nossas coisas, que iríamos embora naquela noite mesmo. E quando já estávamos prestes a sair da casa, aquele grito agora estava do lado de fora. Um forte vento abriu a janela, fazendo apagar a única vela que havia em cima da mesa, deixando o lugar num completo breu. Todos nós gritávamos apavorados. E de repente, uma coisa começou a bater na porta e em todas as janelas. E aqueles gritos se estenderam até umas 5 horas da manhã. E todos nós ficamos encolhidos ali na sala mesmo, todos juntos e abraçados. Então, quando os primeiros raios de sol apareceram, corremos até o carro e fomos embora dali. Entregamos a chave para o proprietário da chácara, contamos a ele tudo ocorrido e nunca mais voltamos naquele lugar novamente. Essa foi a experiência mais traumática que tive em toda a minha vida. Boa noite. Há alguns anos atrás, eu me sentei na varanda da casa do meu avô, onde ele se encontrava, e pedi para ele me contar uma história de fantasma. Ele me falou que contaria 2, e que as 2 eram de fato verdadeiras. Algum tempo depois, o meu avô faleceu. Então, em sua homenagem, eu vou contar as 2 histórias para vocês. A mãe do meu avô tinha só 9 anos de idade quando isso aconteceu com ela. Então, foi por volta de 1870. E para voltar da escola, ela tinha que passar perto de uma grande floresta. A mãe dela sempre ia pegar ela na escola.
E um dia, quando ela estava voltando da escola, eles viram uma mulher bem estranha do lado da estrada. Ela estava berrando e xingando ela mesma. Um pouco depois, ela pulou em uma árvore e começou a subir nela. E quando ela estava no topo da árvore, ela começou a gritar: "Eu vou pegar vocês duas!" Então, ela começou a pular de galho em galho, passando de uma árvore para outra. Isso assustou tanto as duas que elas voltaram correndo para casa. E quando chegaram lá, trancaram toda a casa e se esconderam no pouco mais velha quando isso aconteceu. Ela estava no milharal que tinha na casa dela colhendo milho. Quando ela decidiu dar uma parada para descansar, o milharal tinha uma trilha em forma de Y que passava pelo meio dele. E os vizinhos tinham o costume de passar por ali para cortar caminho. A minha bisavó estava perto da trilha quando ela viu uma figura se movendo na direção dela. Quando a figura chegou mais perto, ela viu que era o irmão dela. Então, ela gritou para ele: "Oi, César!" Ele sorriu para ela e seguiu o caminho dele. E depois de um tempo, ela voltou para casa e resolveu ver a correspondência, que ninguém havia já tinha um tempo. E no fundo da pilha de cartas, ela encontrou uma que já tinha mais de uma semana. Ela abriu e leu somente a primeira linha, que dizia o seguinte: "Senhora Cristina, sinto lhe informar que o seu irmão César faleceu há alguns dias atrás. Boa noite." A minha irmã ficou encarregada de arrumar um novo apartamento para mim. E quando ela arrumou um aconchegante apartamento, ela mesma se encarregou de arrumar minha mobília. E ela trouxe a mobília do antigo apartamento para este novo. Uma vez que eu era comissária de bordo, fazendo voos internacionais e quase não tinha tempo para nada. E quando finalmente conheci, fiquei encantada com ele. E também com a arrumação dos móveis. Tudo ficou excelente. E talvez eu mesma arrumando não tivesse ficado tão bom. Na primeira noite, eu me joguei no sofá após ter bebido um chá, pois eu estava realmente esgotada com as viagens. E a empresa estava exigindo demais de todos nós. Fiquei ali de olhos fechados, tentando relaxar um pouco. E quando ouvi um barulho de coisas caindo na cozinha. Eram barulhos de talheres. Foi um barulho imenso, como se tivesse caído todos os talheres que tinham na casa. Assim que cheguei na cozinha, não havia nenhuma colher que fosse no chão. E aquilo me deixou perplexa. Procurei não pensar muito no assunto, pois eu estava em uma fase de muito trabalho e isso era tudo. Ao me deitar, passado algum tempo e eu já bastante sonolenta, escuto um barulho de borbulhas. Um barulho como se alguém estivesse em uma piscina e ficasse com a boca na água e soprando, jogando o ar para fora da água. Terceira vez que eu ouvi, eu fiquei sentada para ouvir melhor, mas o som parou. Liguei as luzes e fiquei mais um tempo observando. E então eu voltei a dormir em seguida. 2 dias depois, teria uma nova viagem ao exterior. E não tive nenhuma outra surpresa nesses 2 dias. Quando voltei a reparar que coisas deixadas por mim estavam fora do lugar.
Uma estatueta que eu havia comprado na Europa estava virada de frente para a cozinha. Mas ao voltar, a estatueta estava virada de costas. As coisas realmente mudavam de lugar. Eu colocava a minha bolsa no sofá e ela aparecia no quarto. O meu relógio de estimação foi parar em cima da máquina de lavar roupas. A caneta que eu sempre uso e sempre fica em minha bolsa apareceu atrás do vaso sanitário. O meu estojo de maquiagem apareceu no armário da cozinha. E a minha escova de dentes sumiu do banheiro e apareceu dentro de um prato no armário. O porta-retrato que tinha na mesa da sala amanheceu todo estilhaçado. Ou seja, o porta-retrato estava no mesmo lugar, mas o vidro dele estava espalhado por toda a sala. Os aparelhos eletrodomésticos começaram a dar problemas. Uma hora funcionava e outra hora não. O conjunto de xícaras de porcelana chinesa que eu tinha estavam todas ali quando eu fui tomar banho. Porém, quando eu saí do banho, tudo estava em cacos. Havia também barulhos de gaveta abrindo e se fechando, e barulhos parecidos com o de garrafa de refrigerante sendo aberta. E a descarga do vaso também era acionada sozinha. E ao voltar de mais uma viagem, e ao me deitar, eu vi barulhos de alguém batendo os dentes insistentemente. Era um barulho igual ao que se faz quando abrimos a boca e fechamos com força. E em seguida deixando a boca aberta como se estivesse tremendo de frio, batendo os dentes mesmo. Aquilo me deixou realmente com medo. E o pior estava por vir. Certa noite, eu acabei sendo jogada fora da cama por algo invisível. E do medo, eu passei para o pavor. Acabei fechando a porta do quarto e indo dormir na sala. No dia seguinte, fui visitar a minha mãe e me abri com ela. E ela disse que essas coisas não eram possíveis e que isso não existia. Então, eu vi que não adiantava falar com ela. Porém, ela disse que iria dormir lá em casa, me fazer companhia, até mesmo para me dar apoio. Eu disse que tudo bem. Então, certa noite, ao vermos um pouco de televisão e irmos nos deitar, após uns 15 minutos, começou o barulho de borbulhamento, como se houvesse água por perto, e os barulhos de dentes rangendo logo começaram. Perguntei assustada para minha mãe se ela estava ouvindo tudo aquilo. E pela sua cara de assustada, com certeza ela tinha ouvido. E em seguida, começou o barulho de portas batendo com violência. E após um breve silêncio, ela disse que iria até o banheiro. E ao chegar no banheiro, ela escutou uma risada diabólica, o que fez com que ela voltasse. E logo após isso, quando eu e a minha mãe estávamos bem juntas, nós duas fomos jogadas para fora da cama. Bem, essa foi a gota d'água para sairmos definitivamente do apartamento. E nunca mais voltei naquele lugar. Boa noite. Há 3 anos atrás, o dono do meu apartamento me pediu para mudar para outro apartamento que também pertencia a ele,
e ficava no mesmo prédio, pois uma reforma urgente seria feita no apartamento onde eu estava morando. E quando fui dar uma breve olhada no apartamento onde eu iria morar por um tempo, eu notei uma mancha amarronzada no tapete do quarto. Na hora, imaginei que alguém havia morado lá, e provavelmente havia acendido uma vela, e a cera quente havia caído no carpete. Bem, cerca de uma semana depois, eu comecei a dormir no outro apartamento. E desde o primeiro dia, eu tive pesadelos violentos e perturbadores. E alguns desses pesadelos, literalmente, me deixaram a noite toda acordada com medo. E o estranho desses pesadelos é que eles sempre eram sobre a mesma coisa. E numa noite, depois de eu ter acordado de um desses pesadelos, eu estava andando pelo apartamento, tentando me acalmar. E foi quando um dos meus braços ficou completamente gelado. O estranho é que, de acordo eu andava, era sempre o braço que ficava virado para a parede de dentro do apartamento. E quando eu virava o outro braço para essa parede, ele também ficava gelado. Bem, eu não sou religiosa, mas acredito no sobrenatural. Neste momento, eu me virei para a parede que estava emanando aquela onda de frio e falei: "Aqui não tem nada para você. Eu ordeno que você saia." E mais rápido do que um piscar de olhos, aquele frio todo desapareceu. E com o tempo, eu comecei a descobrir coisas estranhas no apartamento. Achei uma mancha similar do quarto na base da entrada para a sala. E algumas portas tinham remendos mal feitos. Então, comecei a imaginar se alguma coisa desagradável não teria acontecido naquele apartamento. Tudo estava indo relativamente bem, até que alguma coisa começou a tentar manifestar nos meus sonhos. E durante este período, as visões começaram. Em certo dia, eu estava sonhando que estava seguindo um assassino. E quando alguma coisa lá no fundo da minha cabeça começou a gritar para que eu acordasse. De repente, eu parecia estar lutando para acordar, em completo pânico. Eu me lembrava de uma presença da qual eu estava tentando me defender, mas aquela coisa demoníaca apenas ria, como se a minha luta fosse em vão. Então, eu comecei a perceber que aquela presença demoníaca estava em minha cama, pois eu podia sentir os meus braços, as minhas pernas e podia sentir o lençol cobrindo eles. Sentia o travesseiro sob a minha cabeça e sentia as minhas pálpebras lutando para abrirem. Também me ouvia respirar com dificuldades e tentava fazer qualquer som sair da minha boca paralisada. Mas naquela situação eu não conseguia mover um músculo sequer. E mesmo assim, eu sentia a presença de alguma coisa na cama comigo. E logo depois de algum tempo, eu estava conseguindo a ter algum controle sobre os meus olhos e consegui abri-los um pouco. Olhei para a direita o máximo que pude. E em seguida, eu consegui ver uma sombra de um aspecto sombrio que estava encostada no canto da parede. Estava quase me convencendo que era apenas alguma ilusão formada pela pouca iluminação. Mas aquela sombra se desprendeu do teto e começou a flutuar levemente pelo quarto. E eu continuei paralisada pelo que pareceu ser mais alguns segundos. Então eu consegui virar a minha cabeça para a esquerda. E na porta do armário eu vi uma coisa preta.
impressão é que era um rosto em forma de caveira que estava rindo de mim. De tanto medo, eu consegui fazer o meu braço se mexer na direção do interruptor de luz. E depois que a luz acendeu, não havia mais nada lá. E então eu consegui tomar o controle do meu corpo. E um pouco mais de 3 dias depois, eu tive outro encontro como esse. E desta vez no meu sonho, eu estava enfrentando um demônio no plano astral. E novamente, o meu instinto me forçou a acordar. E como da última vez, eu podia ouvir a minha respiração. E eu estava respirando com força e muito rápido. Então, sabia que estava acordando. Mas como da última vez, eu não conseguia me mover. E desesperadamente, eu tentava fazer todos os músculos do meu corpo se mexerem. Porém, eu não consegui. E quando abri os meus olhos, olhei novamente para o canto no teto acima da janela, esperando não ver nada lá. Porém, aquela sombra estava lá. Mas desta vez, parecia estar olhando para fora da janela. E pouco tempo depois, aquilo sumiu. E aos poucos, eu consegui me movimentar novamente. Essa situação ocorreu nos próximos dias. E aquela manifestação demoníaca foi piorando cada vez mais. E várias noites, acordei com aquela sombra em cima de mim, tentando me estrangular. Porém, eu nunca desistia de lutar contra aquilo. E toda essa situação já estava me deixando louca. Bem, alguns dias depois, a reforma do meu antigo apartamento já haviam acabado. E mais que depressa, eu voltei para ele. E desde então, eu nunca presenciei nada do tipo. Mas tento imaginar o que seriam aquelas manifestações demoníacas que ocorreram comigo ali. Aquele apartamento já foi alugado diversas vezes. Porém, ninguém permanece mais de um mês ali, e logo se mudam. E o mistério permanece até os dias de hoje. Boa noite. De 1978 a 1982, eu morei em um apartamento em Santa Amaro, um bairro aqui da cidade de São Paulo. O apartamento era enorme, do tipo que não se constrói mais em bairros como Santo Amaro. O apartamento era de 3 quartos e muito antigo para a época. Bem, no primeiro ano, eu não reparei nada de estranho. Até que ganhei de Natal um brinquedo chamado Pega-Pega Troll. Era um brinquedo bem antigo. Mas para resumir, era mais ou menos igual a um carrinho Hot Wheels, onde o objetivo era um carrinho perseguir o outro. Brincamos muito, e logo eu e a minha irmã fomos dormir. E os brinquedos ficaram montados no outro quarto, que era uma espécie de despensa. E durante a noite, a minha irmã e eu começamos a ouvir um barulho alto e irritante. Ouvimos um pouco mais e percebemos que era o brinquedo, funcionando sozinho. Dava para ouvir sem medo de errar os carrinhos correndo e se batendo. E assim que levantamos da cama, o barulho parou. Fomos olhar e todo o brinquedo estava na mesma posição que deixamos.
E depois disso, passou a ser comum ouvir a televisão se ligar sozinha durante a noite. Uma noite, eu estava assistindo O Grande Ditador. Então desliguei a TV e fui dormir antes do final do filme. Porém, a TV se ligou sozinha e eu pude ouvir todo o filme se passando. Então eu reparei que eu não podia deixar um filme pela metade, pois se eu fizesse isso, a TV sempre ligava sozinha e só desligava quando acabava o filme. Diversas vezes, a maçaneta da porta de entrada se movia violentamente e era impossível ter alguém do lado de fora, pois seria fácil ouvir os passos na escada que era muito próxima da porta. Eu e a minha irmã somos bem alérgicos. E na época, cada um de nós usávamos um tipo de descongestionante nasal que ficava ao lado da cama. E certa manhã eu acordei com o remédio dela ao meu lado. E quando fui falar alguma coisa, ela me perguntou o que o meu remédio estava fazendo com ela. E quando percebemos que era algo sobrenatural, imediatamente encerramos o assunto. Depois de algum tempo, nos mudamos daquele apartamento. E mesmo não morando mais ali, eu tive vários pesadelos em que havia voltado a morar lá. Bem, eu nunca soube o que aconteceu de fato naquele lugar, mas posso presumir que não foi nada bom. Boa noite.